Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama, o nosso clube, a nossa paixão, a nossa vida. Bom, primeiramente, fazer críticas a essa mídia vagabunda que a gente tem no Rio Grande do Sul. Porque é incrível como a mídia passou um pano bem grande pro Diego Aguirre. Porque essa mídia ordinária, ela fica falando o seguinte, que o Diego Aguirre, ele não tem jogadores, que os jogadores são muito jovens, que ele não tinha muito o que fazer, por isso que no segundo tempo caiu um pouco o jogo, mas mesmo assim ele teve que manter a equipe. Isso é algo que eu rechaço, é algo ridículo e é algo que mostra a porcaria que está a nossa mídia, com raríssimas exceções. Até porque faz parte do trabalho do treinador ele encontrar variantes, e ele treina tanto, ele tem tanto tempo para treinar e ele não cria variantes para quando o time está cansado fazer trocas para dar um up diferente, para dar uma frescura diferente ao jogo, para fazer com que os jogadores possam mostrar algo de diferente, porque por mais que o 1 ao 11 sejam os titulares, tirando talvez o Moisés, que poderia ser o PV, os que podem entrar no lugar do 1 ao 11 não são jogadores ruins, são bons jogadores jovens que precisam de chance, que precisam de oportunidade, que precisam ser orientados pelo técnico, orientados para fazer o que tem que ser feito dentro de campo. Então eu rechaço essa de que não tem grupo, até porque no jogo de ontem a gente não foi mal. Essa é uma qualidade do Aguirre, ele arrumou em certos o time e ele consegue armar o início do jogo do 1 ao 11, claro, com algumas críticas no que tange ao Moisés, que eu acho que é o único, porque eu gosto do Patrick, não consigo achar que o Patrick é problema, ele é bom jogador, não está no melhor dos melhores momentos deles, mas é um jogador importante. Mas o que tem que ser dito é que a gente tem perspectivas com os nossos jogadores. Até porque o Fortaleza, por exemplo, ele tá caindo um pouco, ele tá decaindo. Mas aí é o time do dirigente em manter o técnico, né? Porque o Vojvoda é muito bom técnico. Mas só que o que eu quero dizer é que o Fortaleza, com jogadores... por exemplo, para ter uma noção, o Jussa é um jogador titular que veio do Inter, que aqui a gente nem usava ele. Pra te ver que quando o técnico ele dá uma cara, quando o técnico ele tem uma maneira, ele consegue de certa forma conseguir rodar o grupo, e muitos dos jogadores que entram conseguem dar um dinamismo, uma coisa diferente, consegue dar trabalho para o adversário, até porque muitas vezes o jogador jovem que vai entrar no segundo tempo, no transcorrer do segundo tempo, ele vai pegar outro time cansado, ele vai poder, mesmo que ele ainda não seja super afirmado, vamos dizer assim, como é o Yuri, como são o Tyson, o Edenilson, o Patrick, o Saravia, eles podem dar algo de diferente, porque o Abelão, o grande Abelão, no jogo contra o Atlético Mineiro ano passado, onde foi um jogo bacana, muitos jovens jogaram, e o Abelão colocou o Peglo para jogar no segundo tempo. O que o Peglo fez? O Peglo fez gol, que é um bom jogador o Peglo, né? É uma pena o que fizeram com ele, até porque eu tenho dois exemplos que eu estava falando. O Fortaleza é vivo em duas competições e tem muitos problemas, porque não é um grande elenco, mas mesmo assim o técnico sabe rodar, sabe fazer bem o manejo do seu grupo. Tem o Bragantino, que o Bragantino ele não tem craques, mas o que ele faz? Ele aposta nos jovens, e o técnico que está lá, ele dá chance,
ele quer fazer com que esses jovens possam se potencializar, porque tudo bem, o técnico não quer colocar o jovem desde o início do jogo, não quer transformar o jovem titular, que eu acho uma besteira, porque o Abelão ano passado ele colocou 4 jovens para disputar o Brasileirão. Ele foi muito bem. O Abelão, olha quem o Abelão botou para jogar como titular: Praxedes, que era o reserva que seria do Edenilson. Se o presidente não tivesse com tanta vontade de só fazer dinheiro e pensasse um pouco mais no esportivo, a gente poderia estar com o Praxedes aqui. E o Praxedes era o reserva do Edenilson. Ou poderia jogar ao lado do Edenilson, porque o Praxedes é muito bom jogador. Só que com aquele ordinário daquele técnico ruim do Miguel Ángel Ramírez, ele colocava o Praxedes para jogar como um atacante de lado, um meio ofensivo de lado. Era uma salada de frutas que até queimava o Praxedes. Porque se o técnico ele coloca o jogador em uma posição que não é a do jogador, acaba fazendo com que o jogador ele abaixe o seu nível. E é isso que eu acredito. Os jogadores jovens, eles precisam pelo menos entrar no transcorrer do jogo. E se as coisas não forem muito bem, se a gente não conseguir o resultado e a gente acaba tomando gols, não há nenhum problema. A questão é que o técnico tem que fazer. Até porque, se a gente for ver, esses jovens, eles vão ser muito bem fortalecidos com os experientes que já estão no time. E outra coisa que eu estava falando a respeito do jogo do Aguirre, ele é muito bom no que tange a fazer a planificação inicial do jogo, colocar do 1 ao 11, e o início do jogo. São interessantes jogos, e eu não bato nele por causa dos últimos 8 invictos, porque eu vejo que tem muito medíocre corneteiro que fica batendo, que eu acho que foram jogos, foram alguns bons, outros razoáveis, mas dentro do jogo tu não é proponente do minuto 1 ao 90, então eu não acho que seja muito problema esses jogos que a gente ficou invicto, porque muita gente sempre colocava ressalva nos jogos onde a gente ficou invicto, principalmente as viúvas do Koldé e essa mídia ordinária tradicional esportiva que só sabe criticar e criar crise no internacional. A leitura do jogo do Aguirre na partida é ruim, porque na medida em que o Cuca fazia as trocas e se enxergava que o Atlético Mineiro estava crescendo demais, ele ficou inerte, porque aqui a gente tinha o Mercado poderia ter entrado no lugar do Saravia, que não estava bem, e a gente poderia também ter colocado o PV no lugar do Moisés para atacar bastante, porque o Galo estava deixando espaços. A gente poderia botar no lugar do Tyson, que em determinado momento do jogo não estava bem, o Maurício. Poderíamos ter colocado o Gustavo Maia no lugar do Patrick, não porque o Patrick estava mal, porque o Patrick não foi mal, mas sim porque dentro da partida as substituições estão para isso, para te colocar e tentar dar uma cara diferente, nem que seja no vigor, numa velocidade, numa capacidade que o nosso jogador tem. Uma velocidade, porque o Gustavo Maia é um jogador rápido, de bom drible, o PV é um jogador agressivo, que vai para a área, que gera perigo para o adversário. O Bosquilha poderia ter entrado como um jogador mais experiente, que dá um ritmo, que dá um passe de qualificado, que chuta gol. O Mercado poderia ter entrado, como eu disse, no lugar do Saravia, para dar uma consistência, uma marcação mais forte na lateral direita, até porque ele disse que não quer jogar como lateral direito, mas ele também pode fazer aquela função, nem que seja por momentos, já que a gente está sem o Heitorzinho, que poderia ser uma opção, infelizmente se machucou. Opções a gente tem. O técnico ele tem que
tu tem que querer usar o Abelão. Imagina o Abelão. O Abelão, ano passado, ele colocou o Yuri. Ele poderia não ter colocado o Yuri, ele poderia ter colocado o Abel Hernandes ou o Guerreiro, mas não. Quer dizer, o Abel Hernandes, mas não. O Abelão colocou o Yuri Alberto. Outra coisa, o Abelão colocou o Praxedes, poderia não ter colocado, mas colocou. O Abelão colocou o Lucas Ribeiro em determinado momento, poderia não ter colocado, mas colocou. E com o Abelão, o Lucas Ribeiro não foi mal, e o Lucas Ribeiro tem só 20 anos. O Abelão colocou o Caio Vidal, poderia não ter colocado. São essas coisas que são jogadores que não tinham partidas em profissional e foram bem no Brasileirão do ano passado. O Praxedes, o Caio Vidal... O Lucas Ribeiro não estava tendo muito... Com o argentino enganador, o Lucas Ribeiro não estava tendo muito espaço. A questão é tu querer usar. São por essas e outras que os técnicos são demitidos, porque tu tem que ter um combo completo, porque tu não pode apenas escalar bem do 1 ao 11, ter encontrado um modo de jogar bacana. Tu também tem que saber fazer as leituras que o jogo pede no transcorrer das partidas, porque tu não pode ficar passivo olhando o time adversário crescer e tu colocar só o Guerreiro. Pelo amor de Deus, cara. É incrível a burrice e a covardia que o Aguirre fez a gente passar. E não é pela derrota frente ao Atlético Mineiro. Até porque naquele jogo a gente mostrou que o Atlético Mineiro não é tudo isso. E não é só de agora, né? A gente fez um bom confronto contra o Flamengo. A gente ficou 8 jogos sem perder, que é algo muito importante. Até porque dentro do jogo existem várias fases, várias circunstâncias, várias histórias de jogo. São várias coisas distintas que fazem o jogo ele ser positivo ou não. E não foi só o resultado como a imprensa, essa imprensa que só quer criar crise no Internacional diz. A gente conseguiu produzir, a gente foi forte no sistema defensivo. Quando o nosso sistema defensivo eventualmente falhava, o Daniel aparecia. O Daniel faz parte do sistema defensivo, então a gente não foi mal. A gente criou chances. O que tinha em muitos dos nossos jogos foram a tomada de decisão. Em muitos momentos a nossa tomada de decisão foi ruim, como o último passe ou aquele penúltimo passe que vai encontrar o jogador do último passe para que ele deixe o atacante ou o meio-campista ofensivo que estiver perto da área em uma boa possibilidade para fazer gol. Os jogadores, eles são bons jogadores, de boa qualidade. A questão é o técnico. O técnico, ele não pode ficar passivo vendo o time em determinado momento, porque há 20 minutos por aí do segundo tempo dava para ver que o Atlético Mineiro estava melhor que a gente. Então a gente tinha que ter reagido. E essa outra coisa, a gente tem muita força, o nosso pressuposto de jogadores são bons. A direção errou muito em ter dado de graça o Praxedes para o Bragantino, vamos dizer assim, até porque o Praxedes é jogador de muito bom nível, que tinha que sair para a Europa por milhões de euros, de dólares, mas o Aguirre foi o principal culpado da derrota. E aquela coisa, eu não digo que vai ficar reclamando e enchendo o saco só porque perdeu para o Atlético Mineiro. Não, da maneira que foi. A gente foi bem, a gente estava bem no jogo, mas por uma ineficiência do treinador em não utilizar o seu grupo, a gente acabou perdendo, porque a gente até poderia ter perdido ele podendo fazer as trocas, mas pelo menos a gente poderia ter perdido, empatado ou ganhado, mas com o técnico tendo feito tudo possível para sair com a vitória e não sendo passivo como ele foi. A gente tem que analisar no final do ano os jogadores, ele potencializou jogadores, a gente tem que ver em que lugar a gente vai ficar, como vai ser a constância do time. Eu torço muito que o Aguirre vá bem, que ele melhore o time, mas se no final do ano a gente não encontrar perspectivas, a gente vai ter que trocar. E eu tentaria Diego Flores
do Godoy Cruz, Cacique Medina do Tadieres, que está muito bem, ou o Voivoda. Vamos ver o que vai acontecer, mas de repente, se as coisas não andarem muito bem, eu traria esses 3 treinadores para o ano que vem. Valeu, pessoal.